Olá, 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 pessoalzinho, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean Jaspio e vamos para mais uma aulinha de física, essa disciplina que você ama e adora. Então, vem comigo. Ô, pessoalzinho, na aula passada a gente estava falando sobre dilatação térmica, certo ou não certo? É a parte de dilatometria, que é um dos ramos, uma das partes da termologia, beleza? Lembre-se que até o presente momento nós já falamos de termometria, que é a parte da física térmica responsável por estudar a grandeza da temperatura, assim como as escalas termométricas. Falamos também sobre a dilatação dos sólidos, e agora a gente está entrando no novo ramo, beleza? Que é a parte de termometria. Ops, errei, que é a parte de calorimetria, beleza? Então vamos juntos? Vamos analisar por parte. Bom, calorimetria. Bom, o nome ele é bastante sugestivo, pessoal. Se a gente começar a analisar, calorimetria vem de calor e metria. Metria vem de metrer. Cuidado, não tire esse R, por favor. Metrer quer dizer medir, mensurar, comparar com um padrão. E calor, pessoal, calor é um tipo de energia. Ah, Jean, então quando eu falo do ponto de vista do nosso cotidiano, do ponto de vista social, eu estou com calor. Isso não faz sentido? Bom, para a física não faz sentido. Porque calor não é um tipo de energia que está armazenada no corpo. Não é o tipo de energia que está contida em um corpo. Beleza? Eu só falo em calor, pessoal, quando há diferença de temperatura. Por isso é extremamente importante. Por isso é extremamente pertinente que você compreenda a diferença entre temperatura e calor. Beleza? A temperatura está relacionada, ela está vinculada ao grau de agitação das partículas e moléculas que compõem um corpo. Como assim, Jean? Por exemplo, suponha que eu pegue um corpo assim e outro assim, ó, dois corpos diferentes, beleza? Vou chamar esse aqui de um corpo A, colocar aqui, e vou chamar esse aqui de um corpo B. Vamos considerar uma situação hipotética que esses corpos estejam no estado sólido, sólido e sólido. Então, esse corpo aqui, ó, o corpo A, ele é composto de várias partículas, várias moléculas, né? Que apresentam um determinado grau de agitação, assim como o B. Bom, eu vou dizer, então, que inicialmente a temperatura do corpo A, sei lá, eu vou inventar valores aqui, ok? Seja de 50 graus Celsius. E que a temperatura do corpo B, seja de 30 graus Celsius. Bom, fisicamente, o que eu estou querendo dizer com essa informação? Se o corpo A tem uma temperatura superior, maior que a temperatura do corpo B, significa dizer que as partículas que compõem as moléculas do corpo A apresentam um grau de agitação, um grau de movimentação maior que o corpo B. Portanto, quando a gente fala de temperatura, significa dizer que o grau de movimentação dessas partículas do corpo A em relação ao corpo B é maior. Quando a gente fala em grau de movimentação, a gente está falando da energia cinética que compõe as partículas do corpo. Então, a gente diz o seguinte, que a temperatura ela é proporcional, símbolo alfa, letra grega, quer dizer proporcional à energia cinética média das partículas que compõem um corpo. Por que média, Jean? Porque nem todas as partículas que compõem o corpo, elas são feitas do mesmo tamanho. Beleza? Então, algumas partículas vão apresentar um grau de movimentação maior do que outros. Beleza? Lembrando que temperatura é uma grandeza microscópica, ok? Beleza? Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Quando a gente fala de calor, a ideia é um pouco diferente. Porque perceba, ó, o corpo A está a 50 graus Celsius e o corpo B está a 30 graus Celsius. Beleza? O que vai acontecer? Vamos isolar esses dois corpos aqui, ó. Vamos dizer que eu só tenho esse corpo A e esse corpo B aqui. Beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Haverá entre os dois corpos o que a gente chama de fluxo de energia, fluxo de calor, tá? Em que vai acontecer necessariamente de forma espontânea do corpo A para o corpo B. Jean, por que do corpo A para o corpo B? Ah, é porque o corpo A apresenta uma temperatura maior, apresenta uma temperatura superior ao corpo B. Beleza? Então, a esse estado, a esse fluxo de energia que ocorre em função, em virtude de uma diferença de temperatura, nós chamamos isso de calor. Já eles vão trocar calor para sempre, infinitamente? Não, não, não. Eles vão trocar calor até chegar numa condição que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico o que é esse equilíbrio térmico? Como o próprio nome diz, equilíbrio de temperaturas. Ou seja, quando a temperatura do corpo A for igual à temperatura do corpo B, dizemos que eles apresentam uma condição chamada de equilíbrio térmico. E nessa condição, cessa a transferência de energia e, portanto, a quantidade de calor que nós vamos representar pela letra Q
é igual a zero. Beleza, pessoalzinho? Então, cuida. Quando a gente fala assim no nosso dia a dia, eu estou com muito calor, né? Do ponto de vista da física, não faz nenhum sentido, porque calor não é um tipo de energia armazenada no corpo. Beleza? Tranquilo? Claro que em dias mais quentes e em dias mais frios, e quente e frio são sensações térmicas, há troca de energia do nosso corpo com o ambiente no qual nós estamos. Beleza? Mas cuidado, calor só existe em função de variação de temperatura. Diferença de temperatura, essa é a melhor palavra para definir. Beleza? Quando os corpos apresentam a mesma temperatura, cessa o fluxo de energia e, portanto, não temos mais calor. Portanto, podemos dizer que calor é uma propriedade que corpos em equilíbrio térmico têm iguais quantidades. Beleza? Então, vamos ver o que eu coloquei aqui para a gente. Ó, calorimetria. Bom, quantidade de calor sensível. Nós temos algumas quantidades de calores. Quando essa quantidade de calor ela for responsável e suficiente para provocar no corpo uma variação de temperatura, olha aqui, ó, serve para variar a temperatura dos corpos sem mudar o estado físico. Por exemplo, a famosa preparação do nosso cafezinho. Geralmente, a nossa mãe ou a gente mesmo, quando vai preparar o café, pega um recipiente metálico, que é uma panela, coloca água à temperatura ambiente, coloca no fogo, e essa água ela vai ser esquentada até atingir uma temperatura que seja adequada para o preparo do café. Enquanto houver variação de temperatura, não ocorre mudança de estado físico. Isso que é importante a gente analisar. Então, é para isso que serve essa quantidade de calor sensível. Serve para variar a temperatura sem que ocorra variação de estado físico. Beleza? Então, tá bom. Avante, olha. Informações importantes para a gente. Uma caloria, 4,186 joules. Isso aqui é algo tabelado. Se você observar as informações nutricionais, por exemplo, um extrato de tomate ou qualquer alimento que você vai consumir, você vai observar que no verso dele tem as informações nutricionais. E lá você tem até os prefixos, quilocaloria, que para a gente hoje ela existe muito mais por razões históricas. Beleza? Bom, o calor específico a gente vai explorar daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, ó? Quantidade de calor sensível. Como que eu faço para calcular essa quantidade de calor sensível, Jean? Bom, essa quantidade de calor que nós vamos representar pela letra Q, ela vai depender da massa do corpo, da massa. Essa massa pode ser em gramas? Pode, mas ela também pode ser o quê? Em quilogramas. Vai depender da substância. Que substância que é essa que eu estou aquecendo, que eu estou variando a temperatura? É ferro? É zinco? É aço? É latão? É leite? Não sei o que é, não importa o que seja. Cada substância vai apresentar o seu próprio calor específico. Nós vamos comentar futuramente, mais precisamente, sobre essa grandeza, beleza? Mas já se atente ao nome. Ele é específico, quer dizer que ele é particular, ele é intrínseco de cada substância, ok? E variação de temperatura, que pode ser em graus Celsius, ou também pode ser em Kelvin. Lembre-se que estamos falando de variação de temperatura. Então, a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Cuidado! Eu não falei que a temperatura em Celsius é a mesma temperatura em Kelvin. Eu estou dizendo que a mesma variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Também já comentamos isso nas aulas de termometria. Beleza? Avante. Então tá. Bom, capacidade térmica. Capacidade térmica eu coloquei aqui para a gente, ó, de um corpo, indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. Como assim, Jean? Eu vou até abrir uma nova telinha para a gente discorrer melhor sobre essa grandeza chamada capacidade térmica. Beleza? Então, vamos lá. Bom, deixa eu abrir aqui a nossa telinha. Maravilha. Nós falamos o seguinte, a capacidade térmica representada pela letra Czão, vou colocar aqui no canto, ela é a razão, portanto, a divisão entre a quantidade de calor dividido pela temperatura. Agora, se é uma quantidade de calor que vai provocar uma variação de temperatura, nós acabamos de ver que nós chamamos isso de uma quantidade de calor sensível. Calma, relaxa que eu ainda não te expliquei nada, tá? Relaxa. Então, tá bom. Então, vou colocar aqui. Opa, ao vivo é assim mesmo. Pronto. Vou destacar ela aqui, ó. Bom, a quantidade de calor, ela pode vir em calorias, ela pode vir em joules. Tá meio apertadinho aqui. E a variação de temperatura, como nós já comentamos, ela pode vir em graus Celsius ou ela pode vir em Kelvin. Como a capacidade térmica é uma razão, é uma divisão, então é bastante comum a sua unidade de medida ser calorias por grau Celsius ou joule por Kelvin. Pode ser outras combinações, não tem problema nenhum. Essa aqui é importante porque ela é do sistema usual.
E essa aqui é importante porque ela é do sistema internacional, beleza? Qual que aparece mais? Depende do exercício. Calorias por grau Celsius costuma aparecer mais, tá bom? Então vamos entender o que essa grandeza quer dizer? Eu vou pegar aqui um corpo que eu vou chamar de A e um outro corpo aqui que eu vou chamar de B, beleza? Tá aí. Maravilha. Pronto. Então, vou chamar esse corpo aqui de A e vou chamar esse corpo aqui de B. Ó, vou inventar valores. Vou dizer que a capacidade térmica do corpo A é de 100 calorias por grau Celsius. Jean, o que você quer dizer com essa informação? Eu estou querendo dizer que para que esse corpo varie a sua temperatura em 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar a quantidade de energia equivalente a 100 calorias. Bom, e eu vou dizer que a capacidade térmica do corpo B é de 20 calorias por grau Celsius. Então, eu estou querendo dizer, em relação ao corpo B, para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar a quantidade de energia equivalente a 20 calorias. De cara, eu já percebo que a capacidade térmica do corpo A, equivale a 5 vezes a capacidade térmica do corpo B. 100 dividido por 20 é 5, beleza? Então, pensa comigo. Suponha que eu forneça a mesma quantidade de calor para ambos os corpos. Quantidade de calor de A, 100 calorias. Quantidade de calor do B também, 100 calorias. A mesma quantidade de calor. A minha pergunta é, qual será a variação de temperatura para o corpo A e para o corpo B? Para o corpo A e para o corpo B. Pensa comigo, galerinha. Se a capacidade térmica do corpo A é de 100 calorias por grau Celsius, eu estou fornecendo 100 calorias, consequentemente, simples quer dizer que ele vai variar 1 grau Celsius. Certo ou não certo? Bem tranquilo. Agora pensa para o corpo B. Se a capacidade térmica é 100 calorias por grau Celsius. Se a capacidade térmica do B é de 20 calorias por grau Celsius e eu estou fornecendo 100 calorias, portanto, 5 vezes mais caloria, consequentemente, a variação de temperatura tem que ser 5 vezes maior. Então, ele vai variar 5 graus Celsius. Ou seja, o que eu estou percebendo? Que ao fornecer a mesma quantidade de calor para ambos os corpos, eu percebo que as variações de temperatura que eles vão estar submetidos é diferente. Por quê, gente? Porque eles possuem capacidades térmicas diferentes. Beleza? Tranquilo? Vou dar mais um exemplo. Agora com a variação de temperatura, quer ver? Deixa eu pegar uma borracha aqui para a gente. Pronto. Ok. Beleza. Tem que ficar bem clara essa ideia da capacidade térmica. Pronto, apaguei o que eu queria. Vou reescrever o que eu queria, que eu acabei apagando. Capacidade térmica do ar é de 100 calorias. Pronto. No primeiro exemplo, a gente forneceu a mesma quantidade de calor. Agora, pessoal, eu quero o seguinte. Agora, no meu segundo exemplo, eu quero que ambos os corpos sofram a mesma variação de temperatura. Então, a variação de A vai ser de 20 graus Celsius e a variação do B também vai ser de 20 graus Celsius. Pensem comigo. Se a capacidade térmica do corpo A é de 100 calorias por grau Celsius e eu forneço, e eu quero que ele varie em 20 graus Celsius, qual deve ser a quantidade de calor fornecida ao corpo A? Fala aí. Isso, né? Tem que ser 2.000 calorias. Jean, por que 2.000 calorias? Porque se a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, isso implica em dizer que a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Para o corpo A, qual que é a capacidade térmica? 100. E qual que é a variação de temperatura? 20. 20 vezes 1.000 dá 2.000 calorias. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. E para o corpo B, qual vai ser a quantidade de calor para que ele varie os 20 graus Celsius? Ó, vamos de cabeça? 20 vezes 20, 400. Eu consigo perceber, para que o corpo B varie a mesma quantidade, varie a mesma temperatura que o corpo A, eu preciso fornecer muito menos calorias. Por quê, Jean? Porque ele possui uma menor capacidade térmica. Beleza? Então, a ideia da capacidade térmica é o seguinte, pessoal. A capacidade térmica é uma grandeza que depende do corpo. Beleza? Cada corpo vai apresentar a sua própria capacidade térmica. Beleza? Depende da quantidade de calor que a gente fornece, que também depende da variação de temperatura. Tem corpos que são assim, ó. Você fornece muita energia na forma de calor. Ele varia um pouquinho de temperatura. Você continua fornecendo calor. Varia só mais um pouquinho a temperatura. Suspeite. Com certeza esse é um corpo que apresenta uma alta ou uma baixa capacidade térmica. Alta.
Por quê, gente? Porque é muito difícil de variar a temperatura. Então, por mais que você forneça calor, você não vai ter uma variação de temperatura significativa. Beleza? Já tem corpos que são o contrário. Você fornece o mínimo de calor e ele apresenta uma grande variação de temperatura. Suspeite, com certeza isso é um corpo que apresenta uma baixa capacidade térmica. É muito fácil de variar a sua temperatura. Qualquer quantidade de calor que a gente fornece, ele varia a sua temperatura. Ou seja, né? Baixa capacidade térmica. Lembre-se que, deixa eu apagar isso aqui, lembre-se que, e, lembre-se que a capacidade térmica, ó, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor pela variação de temperatura. No primeiro exemplo que a gente colocou, eu coloquei uma situação na qual fornecia a mesma quantidade de calor, então a quantidade de calor é constante. Se elas são constantes, isso significa dizer, se a quantidade de calor é constante, significa dizer, o corpo que tiver a maior capacidade térmica tem que apresentar a menor variação de temperatura. Assim como o corpo que tiver a menor capacidade térmica tem que apresentar a maior variação de temperatura. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? No segundo exemplo que eu coloquei para gente, quantidade de calor sensível, no segundo exemplo que eu coloquei para gente, eu coloquei uma situação em que os corpos eles estariam submetidos à mesma variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura era a mesma, perceba agora que a relação entre a capacidade térmica e quantidade de calor é diretamente proporcional, ou seja, para o corpo que tiver maior capacidade térmica, maior deve ser a quantidade de calor fornecida para que ele varie a mesma temperatura. Em contrapartida, quanto menor for a capacidade térmica, menor deve ser a quantidade de calor fornecida para que ele varie a mesma temperatura, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Aí você pensa, mas é diretamente ou inversamente? Depende. Depende do que, gente? Depende de quem eu vou manter constante na equação. Se for a quantidade de calor, capacidade térmica e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Se for a variação de temperatura, capacidade térmica e calor são diretamente proporcionais. Depende daquilo que será mantido constante. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos encerrar essa parte aqui, né? Só mais um instante, deixa eu voltar aqui. Onde nós estávamos? Pronto, estávamos aqui. Voltando então, ó. Capacidade térmica representada pela letra Czão. Então tá aí, ó. Quantidade de calor pela variação de temperatura. Na próxima aula, a gente vai discorrer sobre o calor específico e a gente vai falar mais precisamente sobre essa outra equação aqui. Bacana? Beleza? Mas, por hora, essa era a ideia que eu queria que você soubesse. Vamos fazer um exercício relacionado a isso? O cara fala o seguinte, ó. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Opa, não, essa aqui não vai dar para a gente fazer agora, não. Ao vivo é assim, acontece eu mesmo. Quando eu falar de calor específico na próxima aula, aí a gente mata a próxima questão. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho. Toda vez que uma nova aula for publicada, você fica por dentro das atualizações. Ok? Então é isso, pessoalzinho. Que o gradiente do potencial esteja com vocês. Aquele abraço e tchau!